Olá pessoal, então voltamos aí para o nosso segundo vídeo, né? O primeiro ele acabou de se estender um pouco além do esperado, né? Foi aquilo que eu falei para vocês, era para ser só uma breve introdução, uma rápida introdução falando aí do desenvolvimento dos códigos de ética e acabando foi 20 minutos, né? 20 e poucos minutos aí, não me recordo bem direito agora. Então para vocês verem que realmente eu sei que eu tenho esse probleminha aí de falar demais, né, eu vou tentar então agora começar a ser um pouco mais objetivo e vamos cair direto no código, então vamos lá para a gente não perder muito tempo. Bom, como eu tinha falado para vocês então no vídeo anterior, né, desde que eu me formei, ou melhor, desde que eu era estudante de psicologia até hoje, então eu já passei por 3 códigos de ética, né, não teve muita diferença entre eles, mas sim, alteraram coisas, tá? alguns artigos ali foram alterados, tanto é que por isso que a gente tem aqui, né, essa última versão que a gente vai ter, essa aqui de agosto de 2005, mas assim, basicamente, né, foi aquilo que eu falei, não alterou muita coisa, mas algumas pequenas detalhes, eu não me recordo efetivamente, sabe, quais eram as alterações. Então hoje o que está valendo para a gente é esse aqui, tá? É o Código de Ética Profissional do Psicólogo de agosto de 2005, é esse que vocês vão trabalhar nessa disciplina e provavelmente vai ser esse até vocês se formarem, talvez depois mude. Como eu falei para vocês, eu agora vou estar aqui no PDF, tá? Porque fica melhor de trabalhar, eu posso aumentar aqui a tamanho da letra, o tamanho da tela, né? Fica mais fácil para vocês lerem, acompanharem aí no vídeo. A outra apresentação do PowerPoint, lá como vocês viram, ficava muito estreitinha e com os lados ali meio preto, não ficava legal. Então essa aqui, tá? Você já obviamente, né? A essa altura do campeonato, é óbvio que vocês já baixaram o código de ética que está lá no SIGA-A, já leram o código, né? Tenho certeza que vocês já leram o código, né? Leram o código. Né? Vocês já leram tudo, né? Então agora que a gente vai só fazer é como se fosse uma pequena leitura comentada, aqui, até porque não tem muito o que inventar, tá? Foi aquilo que eu falei, o código é isso aqui, não tem muito o que debater, vamos dizer. Eu vou explicar alguma outra coisa aqui, vou ler os artigos com vocês, vou comentar algumas coisas que são só para tentar deixar mais claro aí o que é cada artigo, o que cada artigo está se remetendo. E aí, dúvidas que vocês tenham, algum questionamento que vocês tenham, anota tudo aí, porque depois quando a gente fizer o nosso encontro síncrono, daí a gente tira as dúvidas, tá ok? Então essa aqui, como vocês estão vendo, é a capa, tá? A capa aí do nosso conselho, do nosso código. Vou aumentar aqui, né, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu vou botar aqui 125, tá pouquinho. Vou botar aqui 200, deixa eu ver. Acho que 200 é muito grande, né? Deixa eu ver se dá para... Não, acho que 200 tá legal. Ou deixa eu ver 150, se 150 fica melhor. Não, né? Vamos botar 200. Vamos botar 200 que fica mais fácil para vocês verem aí. Então, aqui tá o código, a capa do código. Tá? Essa aqui é porque é escaneado do caderninho mesmo, por isso que ainda tem essa contracapa amarela aqui. Aí aqui na página 3, isso aqui é só como se fosse assim, uma carta aos psicólogos aqui do plenário. Lembra que eu falei para vocês que o código ele é revisado, né? Ele é discutido em plenários, né? Plenários aqui. Então aqui foi no 13º plenário do Conselho Federal de Psicologia, entrega aos psicólogos da sociedade esse novo código de ética. Então isso aqui é só uma carta mesmo aí, que na época que fizeram o código colocaram. Então depois vocês leem, tá? Brasília, agosto de 2005, 13º plenário do Conselho Federal de Psicologia, tá? Aqui é a resolução, ou seja, é a resolução que oficializou a criação do código, tá? Então a resolução número 010 de 2005, então a resolução aqui aprovando, né? Aqui, ó, aprovar o Código de Ética Profissional do Psicólogo, né? Revoga-se as disposições em contrário, em especial a resolução de 87, eu não sei qual foi essa resolução de 87, mas em tese, né, seria a resolução que tinha aprovado o código anterior. O código anterior, como a gente viu, era de 2000. Por que de 87? Não sei, teria que pegar a resolução e ver. Mas isso aqui é só também uma questão legal, tá, a resolução que aprovou o código, tá? Brasília, 21 de julho de 2005, lá na POC ali. Então, aqui a apresentação do código, também vou deixar isso para vocês lerem em casa, tá, com calma, porque isso aqui é só uma apresentação, falando o que é o código, blá 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 blá. Não que não seja importante, mas é que para nós não vai ser tanto interesse, então não vamos gastar tempo com isso.
E vamos entrar aqui um pouco nos princípios fundamentais. Aqui a gente já começa a conversar um pouquinho. O que são os princípios fundamentais? Ora, quando você cria um código, ou as pessoas que criaram esse código, né, os conselheiros, não são conselheiros, tá? São assembleias de psicólogos, tem regionais que elas levam para uma nacional, e as pessoas que pensaram esse código, elas não simplesmente tiram do nada. Né? Lembra, o que é um código de ética? É um conjunto de normas, de condutas, mas que também tem uma força de lei, mas que são baseadas na nossa moral. O que é a nossa moral? São os nossos costumes. Então as pessoas, elas mais ou menos, a função dos psicólogos que fizeram isso foi mais ou menos assim, deixa eu ver como é que é a minha comunidade aqui, deixa eu ver como é que é a minha sociedade aqui. Veja, a minha sociedade aqui o quê? Da minha região. Então, por exemplo, eu sou um psicólogo aqui de Marabá, no Pará. Será que a realidade de uma pessoa, de um psicólogo, de um profissional, ou até de pessoas aqui em Marabá do Pará, é a mesma que, sei lá, de um psicólogo de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul? Talvez não seja diferente, entende? Então por isso que é difícil você cravar um código. Alguém lá em Brasília escreveu o código e diz, vai ser isso para todo mundo. Então o que se faz são plenárias de várias regiões, né? E o pessoal leva para uma assembleia, para um plenário geral, e lá se decide. Então essas pessoas que foram para lá para pensar esse código, elas também não tiraram as ideias, o que elas vão colocar aí nesse papel, da cabeça delas, ou simplesmente da experiência prática de vida delas. Elas se basearam nisso aqui, ó, princípios fundamentais. Então elas têm alguns princípios. Esse código ele foi criado a partir de bases que disseram assim, a gente está entendendo a sociedade, as pessoas, a profissão, o ser humano, o mundo, a partir desta visão. Né? Então uma visão de homem, uma visão de mundo aí lá da filosofia. A partir dessa visão, a partir desses princípios é que a gente vai dizer. Então a regra é essa, essa e essa. Tá? Então vamos ver aqui quais são os princípios que regeram o nosso atual código de ética. Aqui eu vou só ler com vocês e alguma outra coisinha aqui eu comento se for o caso. Tá? Então vamos lá. Primeiro, tá? O psicólogo brasileiro baseará o seu trabalho no respeito à promoção da liberdade. Então vejam, o psicólogo brasileiro baseará a base do trabalho do psicólogo brasileiro ao respeito à promoção da liberdade, da dignidade e da igualdade e da integridade do ser humano, tá? Apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então veja que a gente tem aqui um pezinho lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá que é da ONU. Tá? Tem um pouco lá, baseado um pouco no que é aquela declaração. Não vou entrar em maiores detalhes aqui, a gente pode discutir isso depois na parte, quando estiver no 5. Tá? 2. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde, a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá? Então, qual é o princípio que vai nortear a nossa atuação, a atuação profissional dos psicólogos? Né? Vai trabalhar promovendo a saúde, né? Visando promover a saúde e a qualidade de vida, tá? Buscando contribuir para eliminar formas de negligência, discriminação, exploração, violência. Essa é a base que a gente vai estar, que os psicólogos vão estar utilizando para realizar sua prática profissional. 3. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Aqui deixa eu só fazer um parênteses nesse princípio aqui. Vejam, né, melhor dizendo. Eles estão colocando aqui, o psicólogo atuará com responsabilidade social, então se busca, né, uma responsabilidade com toda a sociedade, analisando crítica historicamente, tá, a realidade política, econômica, social e cultural. O que isso aqui está querendo, a base que está querendo dizer? Isso aqui eu acho relativamente importante porque ele enfoca uma coisa que é interessante para a gente, que é basicamente assim, olha, quando você vai atender uma pessoa, quando você vai atuar numa empresa, numa escola, o que seja, e você vai se deparar com os ditos problemas psicológicos, pessoas que vão ser apresentadas para você com problemas psicológicos, a gente não vai simplesmente entender essas pessoas a partir de uma leitura puramente psíquica, vamos dizer assim, tá? Então, ele é assim porque ele tem uma neurose, ele está assim porque ele está muito ansioso. Não é apenas os ditos fenômenos psicológicos que a gente vai levar em consideração. Para poder fazer uma análise integral da pessoa, embora a gente vá intervir sobre fenômenos psicológicos,
A gente não vai intervir sobre fenômenos econômicos, a gente não vai intervir sobre fenômenos sociais, a gente não vai intervir sobre fenômenos políticos, tá? Aquela pessoa está assim porque ela não tem dinheiro, ela é pobre, então por isso que ela está passando por essa crise. Então eu tenho que fazer alguma coisa para que ela tenha dinheiro. Não, quem tem que fazer isso é o assistente social. Esse é o profissional que tem que cuidar desse aspecto. O psicólogo não vai intervir em questões sociais. Quem intervém em questões sociais é o assistente social. Então, apesar de que eu vou intervir sobre os fenômenos psicológicos, eu não posso simplesmente considerar o ser humano só como um amontoado de fenômenos psicológicos. Eu tenho que considerar também isso aqui, ó, a realidade política, econômica, social e cultural que essa pessoa está envolvida. Tá? Então, muitas vezes, para a gente não cair naquilo que a gente chama de psicologismo, que é simplesmente olhar para a pessoa, entender a pessoa simplesmente do ponto de vista da psicologia, vamos dizer assim, é importante que, embora a gente não vá atuar nessas outras áreas, vamos colocar assim, na parte política, na parte econômica, na parte social, na parte cultural, a gente não vai intervir nisso, a gente não vai fazer isso, mas é importante que a gente considere esses elementos na hora de olhar aquela pessoa, na hora de olhar aquele ser humano. Tá? Porque o ser humano ele é isso, ele é um agregado de várias coisas. Né? Questões biológicas, questões sociais, questões econômicas, questões emocionais, questões cognitivas, questões políticas, tudo isso é o ser humano. Então, quando eu vou olhar o ser humano, apesar de que a minha intervenção é sobre um aspecto desse ser humano, que é a questão psi, né, os fenômenos psicológicos, mas o meu olhar sobre ele, ou até para entender a formação daquele fenômeno, eu tenho que fazer isso a partir disso aqui, tá? Observando o contexto onde esse ser humano está inserido. Isso aqui é bastante importante, estou pegando um pouco nisso aqui, principalmente se vocês forem trabalhar amanhã ou depois em instituições, tá? Tipo um hospital. Eu falo isso porque eu trabalhei em hospital, né? Então, tipo assim, o hospital isso é muito marcado, assim, sabe? Você pega muito questões, a pessoa tá com problemas, o problema dela não é psicológico, o problema dela é social. Bom, eu não vou dar exemplos aqui, porque senão vocês já viram. Eu começo a dar exemplo aqui e aí a gente não para mais. Mas, por exemplo, eu já tive situações no hospital que muitas vezes o pessoal o médico me chamava para atender uma pessoa e eu chegava lá e eu percebi que o problema da pessoa não era psicológico, o problema da pessoa era o assistente social. Ela precisava de um serviço de assistência social, então eu encaminhava para o assistente social. Mas é óbvio que dava para entender, tanto é que o próprio médico confundia. Né? O próprio médico olhava para ela e falava, ela tá depressiva. Não, ela não está depressiva, ela está desesperada porque a casa dela pegou fogo, vamos dizer assim. Né? Então existe um fenômeno outro que eu preciso entender até para saber por que aquela pessoa está se comportando daquele modo. Tá? Então sempre que aqui, um dos princípios da psicologia é que a gente não vai olhar o ser humano apenas do ponto de vista psi, né? Fazendo um psicologismo. Tá? Então, quarto princípio, o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico do conhecimento, científico de conhecimento e da prática. Aqui deixa eu só fazer uma crítica nisso daqui, tá? Só para vocês entenderem também. O que é esse princípio que está falando? Está falando assim, o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo assim, meu amigo, acabou, vocês acharam que a formação de vocês ia terminar quando vocês se formassem? Não vai não, tá aqui, ó. Contínuo aprimoramento profissional. Ou seja, vocês, depois de formados, vão precisar, por uma questão ética, continuamente estar buscando reciclagem, continuamente estar buscando atualização. Até porque, imagina, vocês vão se formar agora em, 2023, por exemplo. Né? Vocês vão trabalhar até 2040, até 2050, né? Será que o mundo lá em 2050, as práticas, as atuações vão ser as mesmas que a gente usa agora? Provavelmente não. E se você continuar lá em 2050 utilizando as mesmas técnicas que a gente usa hoje, provavelmente você vai causar um dano ou um mal às pessoas que você vai estar atendendo. Então você precisa aqui, ó, continuamente buscar o aprimoramento. Tá? Então isso faz parte da ética do psicólogo, estar continuamente voltando a estudar. Então, desculpa, lamento, se vocês acharam que ia parar aí com a formatura, não, vocês vão passar o resto da vida estudando, tá? Bom, e outra coisa que está aqui, né? Contribuindo para o desenvolvimento aqui, ó, isso aqui que eu acho uma coisa que os psicólogos falham profundamente, ó. Contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática.
Uma coisa que a gente observa muito, você já deve ter percebido isso na universidade, é que, por exemplo, a produção de conhecimento psicológico, a produção de conhecimento sobre psicologia, a própria divulgação, ela está muito centrada na academia. Né? Quem é que escreve livro? Quem é que escreve artigo? Quem é que apresenta trabalho em congresso? É o professor, é aluno de universidade. Vocês, não sei se vocês já foram para algum congresso fora aqui, né, de Marabá, mas você dificilmente vai ver lá nos congressos psicólogos do campo de trabalho mesmo lá apresentando trabalho. Né? Ou então livros escritos por psicólogos que não sejam psicólogos de algum modo vinculados a alguma universidade. Né? No Brasil existe essa cultura, vamos dizer assim, né, de que parece que só quem produz conhecimento sobre psicologia é o acadêmico. E não deveria ser assim, não deve ser assim. Até porque o acadêmico está muito mais próximo, né, o professor universitário, o pesquisador universitário, ele está muito mais próximo do campo teórico do que do campo prático. Né? Quem vai mesmo enfiar a mão na massa, vai lá atender as pessoas, conviver com as pessoas, é o psicólogo que está lá no dia a dia, no tete a tete. Né? No posto de saúde, na empresa, na escola, no consultório. É esse cara que vai estar lá o tempo todo se deparando com a aplicação daquele conhecimento que foi produzido e vendo se aquilo ali ainda funciona ou não, se faz sentido ou não. Muitas vezes quem está na academia não tem essa noção. Né? E o pessoal que está lá na parte prática mesmo do negócio, vamos dizer assim, vê, percebe e podia contribuir muito mais para o desenvolvimento da psicologia se botasse a mão na massa, escrevesse um livro, artigo até de repente não, porque eu sei que artigos é mais complicado para as revistas não aceitarem, mas escrever um livro, sabe, desenvolver, criar um site na internet, hoje em dia, né, fazer um canal no YouTube, como está aqui, né, e começar a divulgar isso. Então vocês amanhã depois, quando forem profissionais, prestem atenção nisso aqui, ó, tá? Enquanto profissional, vocês vão poder contribuir muito para desenvolver o campo da psicologia, se vocês não apenas reproduzirem aquilo que vai estar nos livros, e se vocês também ajudarem a fazer os próximos livros. Pensem com carinho nisso. Tá? Então, quinto princípio, deixa eu tomar uma golinha d'água aqui. Quinto princípio, o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso à população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Então isso aqui é basicamente assim, a gente vai, um pouco disso que eu tinha acabado de falar, tu vê, né? O psicólogo vai contribuir para que as pessoas tenham a universalização ao acesso das informações. Por exemplo, das informações referentes à psicologia. Às vezes a gente reclama muito que profissionais de área X ou de área Y estão tomando espaço do psicólogo, estão fazendo coisa que não deveriam fazer. Me desculpa, mas o pessoal está trabalhando, né? Os psicólogos estão aonde? Por que os psicólogos não ocupam o espaço? Né? Se os outros profissionais estão aí ocupando o espaço do psicólogo, talvez seja porque o psicólogo não está lá. Né? Já pararam para pensar nisso? Então, a gente, enquanto profissional, tem que também contribuir para a sociedade, fazendo a sociedade ter acesso às informações e conhecimento referente à nossa área de trabalho. Então, vamos botar a mão na massa e vamos fazer, né? Porque o pessoal às vezes fala muito, mais ação. Enfim. Sexto princípio. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Então, um pouco assim, os profissionais de psicologia, eles vão buscar trabalhar, né, para que a prática profissional deles seja efetuada com dignidade, né, ou seja, de um modo humano, um modo digno, e vão rejeitar, ou seja, você não vai trabalhar em instituições ou em situações, ou se submeter a situações onde a psicologia esteja sendo aviltada. Isso aqui eu não vou comentar agora, eu vou deixar para falar depois ali nos próprios artigos, porque vai ficar mais claro quando eu mostrar ali nos artigos. Mas é um princípio, tá? Ou seja, se você está trabalhando num lugar onde você vê, né, que ali as pessoas não estão respeitando muito o que a tua profissão coloca, por exemplo, e não é uma coisa ilegal, porque às vezes não é apenas uma coisa imoral, né? Ou uma coisa que, sei lá, está meio esquisito, você, via de regra, em tese pelo menos, né, não atuaria ali. Tá? Sexto já foi. Sétimo, o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica em consonância com os demais princípios deste código. Olha, isso aqui é bastante interessante,
Tá? Porque, de modo geral, a menos que você esteja num consultório, ou seja, a menos que você seja autônomo, a menos que você seja um profissional liberal, que você resolva montar o seu consultório lá, ou, sei lá, e trabalhar na parte organizacional com consultoria, né? Ou, sei lá, alguma outra área aí que o psicólogo possa ser autônomo, você vai estar em instituições. E se você vai estar em instituições, isso aqui é extremamente importante. Ó, tá? O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua. Significa o quê? Significa que você vai simplesmente baixar a cabeça, sei lá, você está numa instituição, um hospital, entre aspas, quem manda, entre aspas, né? Quem manda no hospital é o médico, então se o médico disse que é, então todo mundo cala a boca. Não é isso. Né? Mas sim, você precisa entender que as instituições, elas possuem hierarquias, tá? E elas têm relações de poder, e a gente precisa levar em consideração essas relações de poder até para o próprio funcionamento da instituição. Né? Exemplo que eu sempre dou, você já deve ter visto, imagina um soldado na guerra, lá o general manda, pega isso aqui, sai correndo, vai pra lá e coloca essa bomba lá não sei aonde, o soldado vira pro general e fala, mas por que eu? Por que você não manda o Zé? Vamos fazer uma votação aqui para ver quem é que vai. Não é assim. Né? Então, como existe uma hierarquia ali naquela instituição, naquela ordem, você recebeu a ordem, você vai lá e executa. No caso do soldado. Né? No caso da psicologia, no caso do psicólogo, não é bem assim. Mas você precisa levar em consideração as relações hierárquicas, as relações de poder. Tá? Claro que sempre se posicionando, né, de forma crítica, como está aqui, né, em consonância com os demais princípios desse código. Se você observa que em algum momento uma relação de poder ali, uma relação hierárquica pode estar tendo algum tipo de corrupção, algum tipo de abuso, não, você não é simplesmente se submeter, você precisa se posicionar e levar em consideração até os elementos que estão no código aqui que a gente vai ver. Mas, de modo geral, o psicólogo ele vai trabalhar, tá, de modo adequado, buscando se adequar aí às relações de poder dentro das instituições que atua. E então, são esses 7 princípios. Então, tá, a base do código, onde o código de ética ele foi criado, esse código de ética foi criado, foi desenvolvido, são esses 7 princípios aqui, tá, que a gente acabou de ver. E aí a gente passa aqui então agora efetivamente pro código mesmo. Agora sim a gente vai no código mesmo, já são 22 minutos de vídeo, mas eu acho que eu dou uma esticadinha ou eu paro agora. Eu acho que eu vou parar agora, tá? Que daí a gente faz o terceiro vídeo. Agora sim que a gente vai efetivamente entrar no código, tá? Então nesse vídeo aqui a gente pegou de novo aí um pouquinho sobre a relação da ética e os princípios que estão na base do nosso código, e aí a partir do próximo vídeo então a gente entra aqui e já começa especificamente, tá, no primeiro artigo aí sobre as responsabilidades do psicólogo, entrando mesmo no código de ética, tá bom? Então vejo vocês aí no próximo vídeo, não sei se vocês já vão querer, né, clicar e já ver o próximo, ou então no próximo dia aí que vocês pegarem o vídeo, a gente continua daí, tá ok? Então até mais, tchau, tchau.